gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Cíntia, do ateliê Cíntia Sam Biscuit, e hoje eu vim trazer mais uma aula para vocês. Essa aula tenho certeza que vocês vão gostar, foi uma aula muito pedida, tanto nos meus comentários de Facebook, do Instagram e aqui do YouTube principalmente. Vocês pediram bastante e vai ser essa aula, tá? É o pote de açúcar para fazer o joguinho com o pote de café, ó. Então eu vou trazer essa aula para vocês. Tá? Eu sempre vou atendendo aí os pedidos de vocês, vou fazendo uma filinha e assim que possível eu vou trazendo as sugestões que vocês deixam aí nos comentários pra mim, tá? Posso demorar um pouquinho assim, mas eu sempre vou trazer. Referente à aula da bruxa e da rainha má, eu não desisti de trazer o restante da turminha, tá, gente? Eu vou trazendo pra vocês, só que eu resolvi intercalar pra não ficar um tema muito cansativo, muito repetitivo. Aí por isso que eu fui intercalando entre uma coisa e outra. Mas elas estão aqui, tá? Já estão em preparação. Essa semana eu trago a Rainha Má e a Bruxa pra vocês, tá? Hoje vai ser essa aula bem pedida. Se vocês gostarem da aula, não esquece de deixar o joinha. Deixa os comentários de vocês pra eu saber que vocês estiveram aqui. E se vocês tiverem dúvidas, gente, deixem nos comentários que assim que possível eu respondo pra vocês, tá? Eu só queria pedir uma coisa antes. Antes de vocês deixarem a dúvida de vocês, já vejam aqui no vídeo se eu não expliquei, porque tem muitas perguntas que eu falo no vídeo e aí vocês vão nos comentários e perguntam, tá? Tem muita coisa que eu já deixo falado no vídeo, porque quando tem uma pergunta eu volto o vídeo pra ver se eu falei ou não, pra corrigir isso, e aí eu vejo que eu falei e a pessoa pergunta. Então, assim, assistam o vídeo até o final, porque vai ter bastante dica, bastante conteúdo. Eu sei que tem vídeos que ficam muito longos, que é cansativo de assistir, mas eu vou trazer sempre muitas dicas pra vocês, então assiste até o final pra vocês já esclarecerem dúvidas. E aí o que eu não tiver falado aqui no vídeo, vocês deixem nos comentários, tá bom? Se você ainda não me segue nas redes sociais, eu vou deixar os links aqui embaixo. Cíntia Sam Biscuit em tudo, Instagram, Facebook, me segue lá. Eu sempre tô postando minhas fotos dos meus trabalhos por lá, tá? Sempre posto alguma novidade. Então se você ainda não me segue, corre lá, @Cíntia Sam Biscuit, e você me encontra, tá bom? Se vocês puderem, não for atrapalhar, compartilhem o vídeo pra me ajudar, compartilhem nas redes sociais de vocês, nos grupos que vocês participam, porque isso ajuda bastante no crescimento do canal. E quanto mais o canal for crescendo, mais lindezas eu vou trazendo pra vocês, tá bom? Então agora é isso, acho que eu já falei demais, como sempre, né? Então chega de falação e bora massa! Eu mostrei que eu tô com os dois, com o pote de café e de coisa. Ai, gente, antes de amassar a massa, eu quero mostrar que agora eu tô com um joguinho, ó. Eu tenho o pote de café e o de açúcar, tá? Vocês pediram esse aqui justamente pra fazer o joguinho, o parzinho. Ai, não sei nem se eu tô conseguindo mostrar, tô com medo de quebrar aqui. Mas, olha, fica bem lindo. Eu tô pensando de fazer um sorteio pra vocês lá no Instagram, tá? Sortear esses dois potes pra vocês. Me segue lá então, se você ainda não me segue, tá? Porque aí se eu for fazer o sorteio vai ser por lá. Se eu for fazer, não, pretendo fazer, né, gente? Aí vai ser por lá, tá bom? Então me segue lá que eu vou sortear essas lindezas pra vocês, tá bom? Então é isso, agora sim, chega de falação e bora massa! Eu já abri aqui minha massa, tá? Eu fiz o mesmo processo de quando eu fui abrir a massa pro pote de café. Se você ainda não assistiu o pote de café, eu vou deixar aqui em cima pra você assistir, tá? Pra cortar o forro da tampa, eu usei esse cortador de babado, tá, gente? Eu tenho esse cortador há muitos anos, respondendo aqui algumas dúvidas que ficaram do pote de café. Eu comprei ele na 25 de março, mas já tem muito tempo, eu não sei se vocês vão encontrar lá ele ainda. E eu não sei nenhum vendedor pra indicar, tá bom? Esse cortador, ele gruda muito, como eu falei pra vocês, né? Ele pega bastante na massa. Como eu uso creme Nivea pra usar em alguns cortadores de PLA, eu fiz o teste do creme Nivea aqui no cortador de inox, tá? E deu muito certo, gente. Ele não grudou nem um pouquinho, ele saiu igual manteiga. Então, eu recomendo bastante, quem tiver o cortador de inox, usar o creme Nivea aí, pra soltar, que facilita bastante, tá? Agora, uma outra dúvida foi referente à cor da massa, tá? Como eu mostrei pra vocês, eu usei já a massa pronta, já na cor. Se vocês não tiverem acesso à massa pronta e repararem no pote de café, quando eu faço o pão, ele tá quase da mesma cor que essa massa aqui. Então, vocês podem usar o corante xadrez ocre na massa branca, tá? Bem pouquinho corante, na massa branca vai ficar quase essa mesma cor, tá bom? Aí dá pra fazer o tom de bege com marrom. Eu carimbei já aqui a primeira volta, vou carimbar essa segunda no meio das marquinhas, ó. Eu venho no meio de 2 carimbinhos e carimbo no meio. E vou fazer a segunda volta aqui então, tá?
Ó, ficou então com 2 marcações, tá? Aqui vocês podem usar o carimbinho que vocês tiverem. Eu tô usando esse aqui de trevo pra fazer o meu joguinho de café e açúcar, tá? Pra ficar igual o outro pote. Aqui na minha tampa eu já passei cola. Eu já passei cola no meu pote. O pote que eu tô usando é de 1,3 litros, tá? Pra colar, eu deixo então a minha massa aqui na mesa e eu vou encaixar o pote assim, ó. Tá? Eu tento centralizar aqui, ó, pra ficar o mesmo tanto pra lá e pra cá, ó, e viro de volta. E agora eu vou começar a dar aquele formato do babadinho, tá? Ó, eu vou pressionando aqui pra essa massa encostar na tampa. Vou pressionando. E agora eu vou acertar o meu babadinho, tá? Ó, coloco o dedo, o indicador e venho com esses 2 pressionando, tá? Ó, e vou fazendo aqui todo o meu babadinho. Eu levantei mais a câmera pra ficar bom pra ver, uma altura bacana. Aí eu espero que vocês consigam ver direitinho o que eu tô fazendo, tá? O movimento que eu tô fazendo. Mas é isso, tá? Eu coloco o indicador aqui e venho com esses 2 dedos dando o movimento aqui, tá? Pra não ficar um babadinho muito espaçado entre um e outro. Eu quero ele bem franzidinho, então eu vou mudando aqui esse babadinho que faz automático, tá? Ó, porque eu quero ele assim, bem franzidinho, tá? E pressiono de novo aqui na tampa. Se vocês perceberem que ficou ar aqui na tampa, vocês façam um furo no centro, ó, porque depois a gente vai colar alguma coisa, né? E traz esse ar, ó. O meu ficou com ar, então a gente vai pressionando, ó, e traz aqui pro buraco. A gente percebe que tem ar, porque quando a gente aperta assim na tampa, ele tá fofo, tá bom? Então, alisem bem aí pra tirar o ar, ó. Agora o meu não tá com nenhum ar. Agora, então, eu vou cortar a tira que vai aqui. Como já tem esse vídeo igualzinho no pote de café, eu vou fazer essa parte fora do vídeo e trago pronto pra vocês verem, tá? Eu vou fazer a parte marrom e vou fazer aquela parte da frente também, tá bom? Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? O link do pote de café. Quem ainda não viu pode voltar lá e conferir pra ver os passos que eu não ensinar aqui. Eu não vou ensinar tudo de novo pra não ficar um vídeo muito longo com a mesma coisa, tá bom? Então, eu vou fazer essa parte e volto com ele já pronto pra gente montar o açúcar, tá bom? Terminei de montar meu pote aqui, então, ó, ficou igual o pote de café, tá? Igualzinho, não modifiquei nada aqui. Foi o mesmo processo aqui, do lacinho, dessa parte aqui da frente. A única coisa que eu vou modificar agora, por isso que eu vim mostrar pra vocês, são as letras, tá? Que eu vou usar esse alfabeto, esse molde aqui de alfabeto, não vou fazer com cortador, porque esse molde ele tem a letra bem delicadinha, bem pequenininha, então vai ficar bem legal pra fazer pote, tá? Esse molde você encontra na loja do Leandro Vieira, o link da loja vai ficar aqui embaixo na descrição pra vocês conseguirem achar mais fácil, tá? E aí eu super recomendo esse molde, tanto pra fazer pote, como pra fazer topo de bolo. A letra fica muito bonitinha e os nomes ficam bem legaisinhos, tá? Não fica um nome muito grande, muito exagerado e nem muito pequenininho. Então, eu gosto muito dessa letra aqui, tá bom? Ó, como eu fiz o carimbinho aqui, eu sempre coloco aqui esse carimbo e vou deixar um espaço pra começar minha letra, tá? Pra ela não ficar muito pra cá. Então, eu vou começar ela mais ou menos daqui, tá bom? Eu vou medir o laço aqui, ó, pro laço ficar de frente e a letra não ficar lá pro lado. Então, vocês vejam isso aí, pro nome ficar alinhado com o laço, tá? Virado pra frente. Pra fazer a pontinha do C cedilha, aquela perninha, eu peguei uma massinha, fiz um rolinho e fiz como se fosse uma letra S, tá? Ó, vou deixar até aqui em cima que dá pra ver melhor. E vou colar ali embaixo do C, tá? Ó, e o nome coladinho fica assim, tá bom? Gosto muito dessa letra, eu acho que fica um tamanho ideal pra fazer pote, não fica uma letra muito grande. E eu recomendo aí pra vocês, tá bom?
Agora, então, a gente vai fazer a decoração de cima do pote. Eu vou fazer um saquinho de açúcar, tá? Pra simular um pacotinho mesmo, um saquinho mesmo, tá? Eu tô usando aqui fita de juta. Quando eu fazia antes, eu não tinha essa facilidade de encontrar já a fita de juta. Eu não tinha, eu nunca procurei. Não sei se é recente, tá? Mas eu achei muito legal essa ideia aqui. Eu já comprei a fita pronta, ó. Ela veio assim, com essa renda. E aí, eu soltei a renda aqui, tá? Mas se vocês quiserem fazer também com a rendinha, fica legal. E o que que eu vou fazer? Eu vou... Deixa eu medir aqui mais ou menos quanto tem de fita. Tem 14 centímetros, tá? E o que que eu vou fazer? Eu vou passar cola de silicone nessa linha aqui de baixo, tá? Ó. Vou passar nela toda porque eu quero colar só o fim do saquinho. E eu vou fechar no meio, tá? Pra essa emenda ficar virada pra baixo, ó. Vou fechar assim no meio e vou colocar pregador aqui pra ele ficar bem pressionadinho, ó. Vou colocar vários pregadores aqui pra pressionar todas as partes juntas. Ó. Bem na pontinha, tá? Se vocês não tiverem a fita, vocês podem fazer de biscuit, tá? Eu não sei se eu falei isso, mas antes eu não tinha fita de juta, então esse saquinho eu fazia de massa, tá? Eu pegava a massa e fazia um simuladinho de um saquinho assim. Depois eu vou passar aqui no meio também, ó, pra fechar aqui, tá? Ó, passo aqui no meio, pressiono e venho com um pregador aqui também, tá bom? E eu vou deixar esse saquinho secar. Enquanto o saquinho seca, a gente vai fazer a formiguinha, tá? A formiguinha é basicamente a mesma coisa que a gente fez da abelhinha, mas eu vou fazer uma aqui, pra mostrar pra vocês, tá? Eu vou pegar uma bolinha, sem tamanho, tá, gente? A formiguinha vai ficar do tamanho que vocês quiserem. Faço uma bolinha, venho com outra mais ou menos do mesmo tamanho, faço outra bolinha, que vai ficar aqui no meinho, ó. E venho com uma outra, do mesmo tamanho também, não precisa ser milimetricamente do mesmo tamanho, tá? Pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, não tem problema. E vou fazer uma coxinha gordinha, ó, pra ela ficar com essa pontinha assim, tá? E esse vai ser o bumbumzinho da formiguinha. Ó, ela vai ficar assim, tá bom? Eu vou fazer 6 formiguinhas dessa, tá? Pra colocar no meu pote. Aí, vocês podem fazer quantas vocês quiserem, tá? Pra fazer as perninhas dela, eu uso fio de nylon, ó. Fio de nylon preto ou fio de pesca. O preto, tá bom? Vou cortar um pedaço dele. E vou fazer 4 perninhas aqui pra formiguinha, tá? Eu vou dobrar uma pontinha desse fio, ó, pra fazer a perninha dobradinha. Deixa eu tentar mostrar aqui de perto, ó. Tá? Eu dobro ele assim, e bem aqui na dobra, eu vou pressionar com o alicate, pra ele ficar dobradinho, tá? Ó. Pressionei aqui, e aí ele vai ficar assim, ó, dobradinho, tá? E é esse dobradinho que a gente vai usar nas perninhas da formiguinha, ó. Ele vai ficar parecendo uma letra L, tá? Aí, eu vou cortar aqui também. Eu fiz grandão assim, só pra aparecer legal no vídeo, tá? Mas não precisa esse tamanho todo. Aí, o que acontece? Ó, ele vai ficar nesse formatinho. Uma parte a gente vai colocar dentro do corpinho da formiguinha, ó. A parte do bumbumzinho eu deixo virado pra baixo. E a parte do corpinho eu deixo virado pra cima. Eu já deixei os outros aqui cortados, ó. Pra adiantar aqui o processo. Vou só diminuir. Aí, o que que eu faço? Eu passo a pontinha na cola e encaixo aqui no corpinho dela, ó. Repito esse processo pra todos, tá? Passo na cola e passo no corpinho dela.
Depois de colocar as 4 perninhas, olha como ela fica bonitinha. Até assim mesmo ela já fica bonitinha. Só que eu gosto de queimar a pontinha, pra fazer tipo uma bolinha. Ó, eu venho com o isqueiro, encosto só um pouquinho pra queimar. Pra fazer tipo uma bolinha aqui na mãozinha dela. Ó, e ela vai ficar assim. Ui. Deixa eu aproximar. Fica com essas bolinhas assim, ó. Tá? Então, eu gosto de deixar assim. E aí, então, eu vou fazer 6 dessa, tá? Ó, meu saquinho já secou. Eu tiro aqui os pregadores e ele vai ficar nesse formatinho, tá? Ó, aqui embaixo vai ficar fechadinho e aqui em cima ele vai ficar abertinho. Eu vou pegar uma quantidade de massa branca pra simular o meu açúcar, porque depois eu vou jogar areia de passarinho em cima dele, tá? Aqui tem 35 gramas de massa branca. E o que eu vou fazer? Amasso bem essa massa. Vou fazer uma bolinha. E vou fazer uma coxinha, tá? Porque essa ponta fina aqui é a que vai entrar lá no saco. E aqui a gente começa a apertar pra ela vir pra frente, tá? Porque o açúcar vai ficar aqui em cima, como se esse saquinho tivesse caído. Ó, ele vai ficar assim, como se tivesse o açúcar todo saindo aqui pra fora do saquinho, tá? Aí, o que que eu faço? Vou passar cola dentro desse saquinho. Vou encaixar ele lá de volta e vou pressionar aqui pra ele preencher todo o espaço. Ó, vai pressionando pra gente olhar de fora assim, ó, e o saco tá bem cheinho de açúcar. E aí, ele vai ficar assim, ó, derramando esse açúcar pra cima da tampa, tá? Feito esse processo, eu já posso colar esse saquinho aqui em cima, tá? Depois que eu colar ele aqui no saquinho, eu já posso colocar ele aqui em cima da minha tampa. Então, eu vou passar aqui cola branca. Tá, ó, passo cola branca no saquinho também, pra ele colar. E na massa. E vou colar ele aqui de frente, tá? Ou pode ser um pouquinho de lado também, não precisa ser de frente, não. Pode ser de ladinho assim, ó, que fica bonitinho também. E vou usar também aqueles girassóis que eu falei pra vocês, ó, que eu deixo prontinho. Esse cortadorzinho pra fazer esses girassóis, vocês também encontram na loja do Leandro Vieira, tá? Chegou agora, ele é novidade na loja, não tinha antes. Então, agora vocês já encontram esse cortador pra fazer esse girassol lá na loja do Leandro Vieira, tá? Lá tem muita variedade de material, vocês encontram muita coisa pra facilitar o nosso dia a dia, o nosso trabalho. Então, compensa muito vocês passarem lá pra dar uma olhadinha nos materiais que tem lá, tá bom? Ó, eu vou colar um aqui do ladinho. Vou colar um de cada lado, ó, pra ficar bem bonitinho. Pra fazer joguinho com o nosso pote de café, tá? Vou pressionar aqui essa massa. E agora, a gente vai colar o açúcar aqui, tá? Pra fazer o açúcar, eu coloquei aqui um potinho de cola. Eu peguei a cola branca, misturei com água pra ela ficar mais aguadinha. E vou colocar o açúcar aqui dentro, tá? Pra ele ficar bem unidos venceremos. Eu quero ele bem grudadinho, pra ele não ficar derramando, tá? Esse açúcar que eu uso é areia de passarinho. Eu encontro ele aqui em lojinha de R$1, lojinha de R$1,99, lojinha de coisas pra casa, tá? Eu encontro ele lá. Aí, eu vou fazer essa papa aqui, ó, misturado na cola, pra esse açúcar não ficar soltando. Então, vocês já misturem aí uma quantidade boa que vai dar pra gente cobrir tudo ali, tá? Ó. E eu vou colocando aqui, ó, como se fosse um reboco. Como se eu estivesse rebocando isso aqui.
Ó, eu reboquei aqui todo ele. Ele vai ficar assim. E eu vou colocar essa cola pra secar, tá? A princípio ele parece que tá feio, que não vai dar certo, mas dá certo sim, viu? Eu só vou limpar aqui, ó, onde eu não quero que fique o açúcar. Onde eu não quero que pegue essa cola. Então, eu vou limpando com o cotonete, tá? Vocês também façam isso. Ó, onde pegou que vocês não queriam, já limpa antes de secar que fica mais fácil, tá? Ó, vou deixar o contorno certinho só da onde eu quero. E vou colocar isso aqui pra secar. Vou colocar em frente o ventilador pra secar mais rápido. E já volto pra gente continuar. Ah, gente, antes de colocar pra secar, eu vou colar também uma florzinha aqui em cima do saquinho, ó, pra ficar bonitinho, tá? Então, eu já vou colar ela antes de ir pro ventilador, porque aí já seca tudo junto. E já vou colocar as da frente também, tá? Se vocês não tiverem, gente, esse cortador de girassol e não puderem comprar agora, vocês podem usar qualquer outro modelo de florzinha, tá? Vocês podem colocar uma florzinha de molde, se vocês tiverem, ou fazer a florzinha igual eu ensinei no vídeo da vaquinha. Lá também tem um modelinho de florzinha que dá pra fazer sem molde, sem cortador, tá bom? Ó, coloquei aqui igual do pote de café, tá bom? Eu já vou colar também as formiguinhas, porque elas já vão secar com essa cola aqui e já vai ficar firme, tá? Agora, pra colar as formiguinhas é aleatório, vocês colhem onde vocês quiserem aí, tá? Ó, vou colocar uma aqui. Aí, as que vão em cima aqui do açúcar, nem precisa de cola, porque ela vai secar nessa própria cola que já tem aqui. E vamos espalhar a formiguinha no pote. Vou colocar outra aqui. E eu vou colocar uma aqui atrás, né, pra dar um charminho também. Vou colocar aqui em cima do saquinho, ó, ela subindo aqui. E é isso, ó, o pote ficou pronto. Eu vou colocar ele pra secar agora e volto pra mostrar quando ele já tiver finalizado sequinho. Finalizado ele já tá, né? Mas eu volto pra mostrar como que ficou essa areia seca, tá bom? Vou mudar a posição aqui da câmera e já volto. Então, eu já deixei o pote secando um pouco, ó, já mudou o aspecto aqui, já não tá mais aquela lambança, ó, já não sai no dedo, tá? Já tá aparecendo açúcar. Ele não tá completamente seco ainda, tá? Tem que deixar secar bastante pra ele ficar bem sequinho com carinha de açúcar mesmo. Mas pra quem me segue no Instagram, amanhã eu vou deixar uma foto lá no Instagram como ele ficou, @CynthiaSamBiscuit, me segue lá, o link vai estar aqui embaixo também na descrição. Então, me segue lá pra vocês verem como é que vai ficar o resultado final dele, tá? Foi uma aula bem rápida, bem prática, mas eu gosto muito desse estilo de pote. O de café ficou com tantas visualizações que eu não imaginava que ia ter tudo isso. Muito obrigada a todo mundo que curtiu, compartilhou, comentou, que mandou nos grupos aí pro pessoal assistir. Muito obrigada mesmo. O vídeo já tá indo aí pra 35 mil visualizações, então muito obrigada mesmo. Tomara que o de açúcar chegue perto, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Vou deixar a sugestão de preço. O valor depende muito da região de vocês, tá? Depende dos gastos de material, da modelagem de vocês. Mas vocês podem cobrar aí de 30 a 80 reais, tá bom? Isso falando valores que eu cobraria, tá? Eu, nesse pote aqui, cobraria 65 reais, tá? Porque eu acho que ele fica muito chicoso, ele fica muito lindo, deixa a cozinha muito charmosa mesmo. Então, de 30 a 80 reais fica um valor bacana pra cobrar. E aí, é o que eu falei, tá? Cada um vê aí se pode cobrar mais, pode cobrar menos. Na dúvida, gente, de cobrar preço, claro que eu vou fazer um vídeo mais elaborado pra vocês, de como que eu precifico as minhas peças. Quando eu tinha dúvida para calcular o preço, o que eu fazia? Eu ia no Elo7, procurava ali uma base de preço e ajustava com as minhas condições, com a minha modelagem, com os meus gastos, sabe? Com o meu público, eu ajustava as minhas condições. Por exemplo, se eu fizesse esse pote e falasse, eu vou cobrar 30 reais. Numa primeira vez, você já sabe que você cobrou 30 reais, você já sabe se aquele valor é muito ou pouco. Numa próxima, você já sabe o quanto você tem que cobrar, se tem que ser mais ou se tem que ser menos. Então, não fiquem com medo de errar numa primeira vez. Vocês nunca fizeram. Eu vou fazer isso pela primeira vez, eu vou cobrar tanto. Não tenham medo, é a primeira vez,
tá bom? Todo mundo tá sujeito a erro. Se vocês acharem que vale menos, vocês podem cobrar menos numa próxima. Menos jamais, né? Porque se o cliente pagou aquilo, vale menos. Não, vale aquilo porque o cliente pagou, então tá bem pago. Agora, se vocês falarem, eu achei que vale mais, eu achei que eu cobrei pouco, na próxima vocês já sabem, tudo é experiência. E aí vocês vão adquirindo experiência para as próximas modelagens de vocês, de saber se dá trabalho ou não, se pode cobrar mais ou menos, tá bom? Tudo é uma lição, tudo é um aprendizado, tá? Mas eu vou fazer um vídeo com calma para vocês de como precificar, como eu faço para precificar. Porque é que nem eu falei pra vocês, biscuit não existe uma regra, às vezes o que é bom pra mim pode não ser bom pra você e vice-versa, tá? Cada um vai se adaptando à sua maneira, ao seu jeitinho de calcular, de modelar, de trabalhar. Então tudo que eu trago aqui pra vocês sempre vai ser uma sugestão e eu espero sempre ajudar da melhor maneira, tá bom? Falo mais que o homem da cobra, eu não canso de repetir isso, meu Deus, se deixar eu fico falando, mas já agradeço a você aqui que ficou até o final do vídeo comigo. Agora eu tenho o meu joguinho, ó, o de açúcar e o de café. Ó, tentar mostrar os dois aqui sem estragar. Eu gosto de fazer os dois desse tamanho, de 1,3 litros, mas quando eu gravei o de café eu não tinha desse tamanho, então eu gravei nesse mesmo. Mas geralmente eu gosto de fazer todos nesse tamanho, eu acho que fica mais bonito, tá? Ó, tô pensando em fazer um sorteio no Instagram pra vocês, gente, desses potes aqui. Se você ainda não me segue, segue lá que eu trago mais novidades dos potes, tá bom? Então é isso, gente. Agradeço de coração quem ficou até o final da aula. Não esquece de deixar o seu joinha. Deixa seu comentário também para eu saber que você esteve aqui. Eu fico muito contente com os comentários de vocês. Gosto muito de responder. Mesmo que eu não responda na hora, gente, eu leio todos, tá? Eu recebo ali a notificação do YouTube e eu leio todos. Eu posso não parar para responder, mas eu leio todos, tá bom? E é assim que possível eu vou respondendo para vocês. Então é isso. Dúvidas, deixem nos comentários que eu respondo para vocês, tá bom? Beijos e até a próxima aula. Tchau, gente!